menor hoje de poste. Abre a janela pro vento bater. O que for ruim deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Tá chegando aqui na casa do Tenório. Eu falei pra ele, pega o carvão. Ele não, eu falei, não, sou suave, ele já sabe, já vai levar o carvão. Ah não, acabou de chegar, já tá causando já, mano. Acabou de chegar na casa do maluco. Já tá Vai causando. gravar uns vídeos aqui, né? Tá causando já na casa do Tenório. Salve, caralho, salve, Tenório. Salve, rapaziada. É o seguinte, mano, já se inscreve no canal já, que vai ser só história de rolê, certo? Meu Instagram está aqui embaixo, o do Yudão está aqui, certo? E ó, mano, curte esse vídeo, mano, preciso de 500 likes, mano, me ajuda aí com 500 likes, 100... 21 meta. Mano, eu quero 100 comentários aí também, me ajuda, mano, porque querendo ou não, não mata ninguém, cara, só deixa um dedinho no like, entendeu? Produção, roda pra mim aquela vinheta. Rapaziada, mano, o Yudão, nós tava vendo várias histórias aqui antigas e tal. Mano, não julga por ser machista, sei lá o que, julga por ser solteiro, viu? Isso. Pegou a visão. Fala pra mim, você a primeira história lá. Mano, uma história tipo loucona que eu lembro de rolê, velho. Foi no aniversário dele, mas não sei quantos anos tava fazendo. Quantos anos tava fazendo? Não lembro, 18. Não era 18. Não era 18. Tá, enfim, ele tava fazendo, sei lá, uns 20, 21, sei lá quantos ele tava fazendo. E tinha, mano, um puta espaço. Tinha um espaço onde o pessoal ficava dançando, né? Tipo, lá fora, na da piscina tinha, mano. Tinha outra resenha, tava tendo um churras também lá. Tanto é que o Vitão tava jogando todo mundo na piscina, tipo, a gente tava chegando. Não, quem conhece o Vitão, não, nosso amigo é... Ele é 90 por 90, cuzão. Ele é muito grande, cara, ele é muito grande. Aí o pessoal tava chegando, cumprimentando ele lá, fazendo chuva dele, e aí o caralho, pegava o pessoal no colo e jogava na piscina. Jogava na piscina todo mundo. Tem o pessoal que ficou puto com ele já no começo da festa, que ele já levantou o pessoal jogando na piscina. Aí, filho, ele fez isso comigo, né, lógico. Aí ele me levantou, me jogou na piscina, aí eu molhei minha camisa toda. Lembra que foi um 5 que tentou me levantar? Foi, todo mundo ainda pegou o ralão e fugiu. Eu não queria nem foder, não queria nem foder. Aí, mano, começou a chegar o pessoal. Você lembra quem foi me ver nessa festa? Não. Quem foi te ver nessa festa? Você não lembra? Não. Não lembra? Ela? É. Olha lá, pensa. Ele falou que o pessoal tirou, que as meninas tirou o sutiã lá na piscina e tal. Enfim, mano. Da hora essa festa, mano. Aí bebi pra caramba. Aí troquei ideia com uma galera que fazia Ficou com... Aí não, eu vou contar essa parte. Aí enfim, né, mano? Desde que o Vitão me jogou na piscina, eu tirei minha camisa, tipo, deixei secando lá, né, mano? Eu não usei mais a camisa na festa. Aí, pá, beleza. Tava lá suave. Aí, mano, começou a chegar o final da festa, minha mãe começou a me ligar. E eu, tipo, loucão, tudo molhado na piscina. Aí atendi minha mãe, ó, já tô chegando, não sei o que. Eu falei, mano, o quê? Aí ela, olha a hora, não sei o que. Eu tudo molhado ainda, né? Aí, suave, peguei uma toalha lá, tentei me secar, o máximo que deu. Aí, mano, a primeira camisa branca que eu vi secando, eu peguei, mano. Era minha, mas aí ficou, tipo, mano... Só que, tipo, ele gostava de usar baby look e tal, né? E, tipo, eu tava todo molhado ainda, né? Úmido, sei lá. Aí, tipo, na hora que eu fui tentar colocar a camisa, ela ficou, tipo, aqui, assim, na minha barriga. Aí minha mãe foi me buscar, né? Mas eu tinha que dar uma andada, né? Aí eu fui, dei uma andada, tal, com a camisa toda torta lá em mim. Aí trombei minha mãe numa esquina e entrei no carro. Aí ela, tipo, que roupa é essa? Aí, tipo, eu nem me toquei, na hora que eu olhei, eu falei, mano, não sei. Nossa, que saudade. E minha mãe dessa putaça época, comigo, mano. Essa festa foi louca, porque eu não lembro de nada. Ah, o da Utopia, mano, foi, tipo... Foi no dia que eu cheguei no Brasil esse ano ainda. Quando ele voltou dos Estados Unidos, que ele ficou lá, não conta lá o nome mesmo, sei lá. É, aí nessa daí, mano, eu tinha chegado na Utopia e, nossa, eu, mano, louco pra beber. Tava louco pra beber. Mano. Pegar umas piras. Pegar umas... Aí nessa daí que eu fui, mano. Aí pediu, pediu pra ser zoado. Tinha pegado 4 combos, tinha pegado, foi 2 Jack, 2 Red. Aí não tinha pegado Ciroc, não sei porquê, né? Estranho. Verdade. Será que tava caro? Aí eu peguei esse 4 combos lá, né, tinha bebeu pra pô, tinha ficado loucão. Mas bebeu Nosso muito, amigo, nossa, muito, mano, eu peguei a Ju, rapaziada, a gente chamou gato. Nossa. Pegou, eu ajeitei, fiz a boa pra ele. Mano, aí... Peguei uma doida lá que depois que eu beijei ela vomitou. Eu fiquei tipo mal me sentindo mal assim, tá ligado? Quando eu contar a história, os caras falam, cara, é tão depois fica de ruim, tá ligado? Aí, mano, esse dia foi muito louco. Quando a gente foi... Já dormi em casa. Quando a gente foi voltar pra casa, nosso amigo tava loucão lá no PT, mano. Minha mãe queria dar 51, não era o copinho de 51? Que eu queria dar pra ele pra descer tudo de volta? Sei lá, mano, só sei que tipo, a mãe dele tava lá, viu ele loucão. E tipo, fora que a gente teve que pedir tipo uns 3, 4 Uber, porque tipo, os Uber paravam. Não queria pegar ele, levar ele, porque ele tava tipo, tava muito louco. Os caras, mano, ele vai vomitar no carro. Tava loucão, não ia pegar E ele, ele, mano, né? loucaço, trilouco. Foi Nossa. difícil subir com ele nessa escada. E ela, Rayal? Mano,
Essa foi a melhor viagem da minha vida, com certeza. O Arraial inteiro, Arraial inteiro. Mano. Mulher não presta. Você é mulher, você não presta. Mano, o Arraial foi muito foda, mano, muito foda. Tipo, já começou no busão já, acho que uma das melhores partes foi o busão. Todo mundo já se conheceu, tipo, todo mundo tava mó Nossa. introvertido assim, ninguém conhecia Já ninguém, sei, tá já ligado? sei, já sei. Aí no busão, corre, Já sei. Então, mano, aí tava lá suave e tipo, ninguém se conhecia lá no bagulho, né, mano? Mas aí do nada, todo mundo começou a trocar uma ideia, todo mundo começou a beber junto. Todo mundo que vai beber, é tão da hora que tipo, todo mundo bebe junto, começa, mano, se beijar, pegar, tudo. Mano, eu não sabia que era essa vibe, tá ligado? Nossa, a Sabrina Duque já foi também. Enfim, mano, um bagulho muito louco. Aí já conheci a galera lá, já fiz amizade com tal. Você faz amizade que o bagulho continua, mano. É, mano, até hoje eu tenho contato Até com o hoje pessoal. tá enrolado com a mini. Aí chegou lá, pá. Mano, a gente acabou de chegar no bagulho. Foi o quê? 12 horas de viagem? Sei lá quantas horas de viagem, parça. Sei lá. Aí foi mal cota. Que foi um bus pra lá, Mano, a gente sabe? chegou lá, morrendo de sono, tomamos um café e pum, partiu escuna, mano. Foi geral pra escuna. Aí a gente começou a ficar loucão lá no meio do mar. Os caras, não pode pular do barco, não pode pular do barco. O que eu fui lá fazer? Olhei, Pulou do barco. pulei lá, eu tomar. Aí todo mundo do barco começou a pular também, mano. Aí ficou uma bagunça. Foi da hora. Puta aquela lá. Foda, aí Do disse. É, mano, olha que sabe. Mano, que vergonha, mano. Mano, eu Você é não lembrava, japonês, não lembrava. presta. Eu não lembrava desse Tinha uma mina que tava no sofá, né? Pá, aí ele tava de frente, pá. Aí ele. Ó, gente, rapaz, calma aí, rápido, antes disso, eu vou falar que, tipo, você já faz mó cota já, tá ligado? Eu mudei, eu sou uma pessoa melhor agora, eu sou uma pessoa diferente. Mentiroso! Aí é o seguinte, tava a mina aqui de frente, ele aqui, aí ele tava trocando ideia com a mina ali no WhatsApp, e ele já tinha pegado a mina, já tinha pegado ela? Não, Não? Pegou ela depois? peguei. Ah tá. Aí ele tava trocando ideia com a mina lá, pá, aí ele marcou com o outro, foi lá pro quartinho do Rios, tá ligado? Lá atrás, foi e pegou a mina. Esse quartinho Aí- da história. Esse quartinho tem história, menos comigo. Aí nessa daí. Aí nessa daí a mina ele voltou com a mina, a outra nem percebeu. Aí nós foi pra um rolê aleatório ali, né? Aí nós foi pro rolê aleatório e, mano, vocês não acreditam. Essa fê que enrolou ele tava nesse rolê, mano. Mano, ela tava Tava lá, no rolê. a gente conversou pra caralho, matou a saudade lá. Já. Só ganhando de longe. Não, mano, Aí mas- você ficou com ela lá? Não, com a Fê não? Com a outra? É. Aí ficou com ela. Aí depois que eu tô tendo uma resenha. Não dá pra postar isso. Não dá. Já. Não vai postar isso não, essa parte vai cortar toda, não dá, não vai contar isso aí não, velho. Ai, sim. Aí nessa daí, calma aí, ele falou que você quer colocar a camiseta, a blusa? Eu quero colocar a blusa, tô mó Mano, esse tutor é tão bom que só se liga. Quando você fazer assim, você vai aparecer de blusa. de blusa, né? Eu pensei, eu quero- Faz aí. Tá, sai. Pum, então. É louco. Eita. O cara não sabe nem fazer, não sabe nem fazer. Camarada aí. Aí se eu arrumar, Esse- se ele colocar em preto e branco, eu vou matar ele. Tá ligado? Ele tá aqui, canto e parado. Ele coloca preto e branco. Não, porque é muito engraçado, você coloca ele vai colocar. Matheus é foda. Tá. O editor não aguentou. A produção não aguentou, rapaziada. Ô, vamos gravar aí, rapaziada. Momento, aquele momento em preto e branco, tá ligado? Vai logo, vai logo, vai logo. Você é mó trouxa. Mano, aí voltando a história lá, pá, aí depois ele ainda, mano, ficou trocando ideia com a outra, tá ligado? Aí, tipo, praticamente trocou ideia com duas, mas tava casado com uma, e depois foi embora com ela, com a que tava casada. Mano, achei ridículo, nunca farei isso, né? Ela tava casada, não. Eu tava com ela, ela não tava casada com ninguém, eu tava com ela. Deixa bem claro isso. É, Todo mundo era solteiro, eu Mano, tava se solteiro, você todo troca- mundo solteiro. Se você troca ideia com o Ninguém tava Yudi, namorando. comenta assim, eu. Não, eu não troco ideia. Eu não troco ideia com ninguém, cara. Eu não troco ideia com Você ninguém. tá lascado, que é tudo pro Eu tudo aqui, duvido, ó. eu duvido alguém comentando, não troco ideia com ninguém. Vai mentir. Se tiver 10 eu ali, você tá expulso. Você tá Não vai ter. lascado. Vou contar A um. canetinha. Não, o Ranon pra arrastar o... Não, depois de que eu tô acreditando. O Ranon pra arrastar pro Suri é a pior pessoa, mano. Tava assim, tava eu lá, trampando eu e ele no Rios, né? Aí tava lá suave, aí ele falou, Yudi, no final depois a gente precisa passar na casa de uma amiga minha que eu tenho que pegar um carregador. Mano, me doeu. Aí eu, o quê, Ranon? Como assim? Não, mano, vamos comigo, por favor, você é meu irmão, pá, vamos lá, pegar o carregador. Aí eu falei, mano, demorou, onde que é? Aí ele falou, mano, é perto da Elite, tá ligado? A Elite é uma tabacaria, mano. Aí suave, eu falei, mano, tá, a gente vai de Uber, pega lá e volta. Porque eu tenho que voltar pra casa, minha mãe já tava pistola comigo, que eu tava chegando atrasado nas aulas, pá, isso aqui, ela tava putaça. Beleza, já era de noite, era o quê? Umas 9h30, 10 horas. Aí ele falou, vamos lá. Eu falei, vamos. Daqui a pouco fui ver o endereço lá no Uber, lá, fui meter... Eclipse Lounge. Mano, a gente foi pro Eclipse, velho. Tipo, era muito mais longe que a Elite.
E ele não tinha nada a ver com o carregador, ele só ia fumar lá, me deixar doidão e depois voltar pra casa. Mas ficou, você bebeu um pouquinho, né? Você comeu papo, Não, bebi um pouquinho. Mas não foi esse dia que você ficou loucão e vomitou? Não, nossa, mano, teve um dia, mano. Enfim, ele me arrastou pra lá. Nossa. Eu cheguei mó tardão em casa, minha mãe falou um bolão pra mim, mas, mano, teve um dia que eu tenho. Mano, olha isso, teve um dia que foi o seguinte. Ó, pra você ter noção, o fio da história é o seguinte, eu tava batendo a porta do carro na minha cabeça e não fechava. Aí os caras, mano, fecha essa porta, eu... Aí eu mesmo desmaiei. Aí eu fui acordar quando nós chegamos na casa do moleque, mas é o seguinte, mano, tava com aquela sua amiga lá que sacou a sua blusa lá. É, ele tava com uma amiga minha. E a amiga dela, aí nós foi lá pra Eclipse. Aí tava eu, o Didi KM, o PGG, nós foi pra lá, ficou lá suave, nós tomamos vários copos, eu acho que nós ganhamos uns 8, 9 copos. Aí nós tomamos pra porra, nós tomamos pra porra. Aí nessa daí, mano, eu fiquei loucaço. E o Eu só não fui nesse dia porque, tipo, tinha uma entrevista no outro dia e eu tinha que me concentrar, cara. Mas eu sabia que se eu saísse com ele eu não ia ficar suave, né? Mano, aí nesse daí, seguinte, no outro dia, aí nós foi pra lá. Aí o P ficou loucaço, ficou deitado no sofá, É, mano. o parceiro nosso. Nossa, ele ficou deitado. Nessa que ele ficou deitado, eu catei e, tipo, fui levar as meninas em Santana, tava na moto. Levei em Santana, pá. Naquele levei em Santana, depois eu voltei, o P tava, mano, jogado. Os caras falaram, você deixou ele aí. Eu falei, não, mano, não deixei. É que eu fui levar as meninas lá. Aí o P tava tudo Ele morto. deixou ele na Eclipse, E eu, mano, mano, moleque. todo bêbado. E isso, quando eu tinha levado elas, pá, eu catei e fiquei, mano, morto, tava morto. Aí eu fiquei batendo na porta. Tum. Bati, né? Que eu bati forte, só de vez, assim. Aí eu fui acordar lá na frente dele. Aí ele me carregou 5 andares do condomínio dele. Nossa, mano, foi horrível essa história. Nossa, também que eu não tava, parceiro, nesse dia aí, porque cuidar do Ranon mesmo deu uma merda, mano. Mas sabe, rapaziada, é isso, mano. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, mano. 500 likes, não bata você de jeito nenhum, certo? Nosso Instagram está aqui embaixo já, como de costume, certo? Matheus, valeu pela edição e roda a vinheta. Vai lá!